Existem aspectos do espírito profético vistos no Antigo Testamento, nos profetas do Antigo Testamento, que devemos ter como fundamentos até mesmo para lidarmos com as profecias hoje em nosso tempo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a maneira como o Espírito do Senhor usava os seus profetas. Isso é muito importante, principalmente num tempo como hoje. Nós sabemos que vivemos dias difíceis. Ouvimos falar muito sobre profecias, espírito profético, mas como Deus, em sua escritura, na sua palavra, usava esses homens. Que características eram essas? O chamado, apaixonado, proclamado pelo profeta Joel, carrega claramente tais aspectos. Então eu posso citar alguns aqui e eu gostaria de considerá-los com vocês nessa noite, porque o primeiro aspecto é que a profecia no Antigo Testamento incluía uma análise da realidade, do cotidiano, e um discernimento dos fatos sob a luz da soberania, da vontade exclusiva de Deus. Por que isso é tão importante? Quando pensamos no profético ou no espírito profético, nós sabemos que ele está falando sobre coisas que estão alinhadas ou intrincadas ao coração do nosso Deus. O espírito profético jamais se torna refém dos desejos e planos humanos. O espírito profético sempre está soprando sobre nós a vontade soberana de Deus, aquilo que nos projeta para a eternidade. É muito maior do que os nossos desejos, os nossos planos. Então, quando nós olhamos para os profetas no Antigo Testamento, não estamos falando de homens que estão abrindo a boca para falar de planos humanos, de desígnios humanos. Quando os profetas abriam a boca, eles tinham uma perspectiva da realidade, mas todas essas palavras estavam completamente alinhadas com o discernimento da vontade soberana de Deus. Há apenas um Senhor soberano. Se nós estamos falando de profecia, se nós estamos falando de profetas, estamos lendo um texto profético, precisamos entender isso e colocar como uma base, como uma âncora. Isso é inegociável. A profecia, ela não está como uma refém das vontades humanas. Existe um Deus soberano acima de todas as coisas. E Ele governa as nossas vidas. Cabe a nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, confiando que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Isso é claro nos textos proféticos, isso é claro nas profecias de Joel. Mas há outro aspecto que talvez precisemos considerar aqui nessa noite, e eu costumo dizer isso algumas vezes. O espírito profético não tem a finalidade apenas de prever o futuro, mas de discernir o presente, de discernir o cotidiano. Então, quando Deus fala algo a respeito do futuro, isso precisa modelar os nossos corações aqui e agora. Se eu recebo uma palavra de paz e essa palavra vem do Senhor, apontando para um futuro nele, onde essa paz está garantida nele, como deveríamos viver aqui e agora? Como deveríamos viver hoje? Quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que o profético deve modelar o nosso cotidiano. O profético modela as nossas falas, as nossas motivações. O profético modela a nossa conduta. E certa vez eu ouvi o pastor Bill Johnson falando algo que trouxe muita clareza ao meu coração. Ele falava sobre como nós assistimos um jogo de futebol reprisado, uma vez já sabendo o resultado do jogo. Então, vamos considerar que o Fluminense vai disputar uma final, só que o jogo é às 18 horas, um domingo, 18 horas, no horário do culto. Então, o tricolor é tricolor, mas ele é crente. Ele não vai ficar em casa para assistir o jogo. Ele vai vir para o culto. E aí, quando termina o culto, ele pega lá o celular e ele vê que o Fluminense ganhou de virada, de 3-2 de um time rival. E aí o cara vai chegar em casa, vai assistir o seu jogo e ele vai ver que até os 40 minutos do segundo tempo, o Fluminense estava perdendo de 3-0, sendo massacrado. Meu irmão, num jogo como esse, talvez você já tenha visto isso da televisão, aos 40 minutos do segundo tempo, a torcida já está deixando o campo. A torcida já está indo embora do estádio. Não vai querer ficar ali para ver o restante do jogo. Só que acontece uma reviravolta, que o time vira e ganha de 3-2.
Só que quando você está vendo a reprise desse jogo, você pode ver o seu time tomar gol, ser massacrado, jogador expulso, mas como você assiste o jogo? Tranquilo, porque você sabe como o jogo termina. Por isso eu digo que o espírito profético modela a maneira como nós vivemos. Porque se nós entendemos o que Deus está fazendo, e essa é a minha oração aqui no Imersão, principalmente quando nós nos debruçamos sobre livros proféticos. Nós estudamos aqui o livro de Isaías, o livro de Oséias, agora estamos lendo Joel. Nós estamos falando de coisas que aconteceram em um momento histórico da nação de Israel ou da nação de Judá, mas que também estão apontando para um plano muito maior do que nós mesmos. E nós sabemos que no final de todas as coisas, Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso precisa modelar a nossa mente e é a minha oração nessa noite. Novamente, Joel não faz um apelo apaixonado, chamando o povo ao arrependimento, sem que ele tivesse esse discernimento do que Deus está para fazer, sem que ele tivesse o conhecimento da maneira como Deus age. Joel está falando sobre o dia do Senhor, mas o que isso representa para nós? Joel tem clareza a respeito desse dia, e eu creio que Deus quer também derramar clareza sobre nós aqui, a respeito desse grande momento das nossas vidas. Eu acho que de tudo que Cristo fez, nós olhamos para a cruz e sabemos que aquele momento é o momento mais importante do ministério messiânico de Jesus, mas sabemos que ele ainda voltará. E quando ele voltar, aquilo que foi iniciado na cruz do Calvário será completamente consumado. Essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança. É por isso que a gente está aqui nessa noite, irmãos. Porque nós fomos atingidos pela obra da cruz. E essa obra é uma obra profética, porque ela já foi iniciada, mas ele há de completar no dia de Cristo Jesus. E isso é profético sobre as nossas vidas. É mais certo do que qualquer outra coisa que eu possa dizer para vocês aqui nessa noite. Eu creio piamente nessa verdade espiritual. Então, quando nós olhamos para o espírito profético, nós precisamos considerar que ele está nos modelando o nosso presente, os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações, porque nós temos uma perspectiva futura daquilo que Deus está fazendo. Ainda há algo que eu considero urgente, e vemos isso claramente nos profetas do Antigo Testamento. Nós estamos falando de Joel. Um profeta no Antigo Testamento, acredito que todos os profetas do século 21 também devem ter um olho nas Escrituras e o outro em seu tempo. A profecia traz a palavra de Deus. A profecia traz as Escrituras ao presente, ao nosso cotidiano. E ao fazer isso, aplica ao nosso próprio contexto, ao nosso tempo. Então o profeta, ele está olhando para o que está acontecendo, ele recebe essa revelação de Deus, ele recebe esses insights. Às vezes temos dificuldade com as palavras, mas nós temos as percepções proféticas, mas essas percepções, elas precisam nos levar a um olho nas Escrituras e o outro ao nosso tempo. Joel caminhava dessa maneira. Augusto Nicodemos diz que o profeta é um homem da hora. Ou seja, sabe quando você liga o seu televisor, a sua TV, ali 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, aí está passando um jornal, acho que tem um na Globo que se chama Hora 1, não sei se é 4 horas ou 5 horas da manhã, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa olhar para o que está acontecendo, mas com os olhos nas Escrituras. O espírito profético não se move por adivinhação, não tem nada a ver com adivinhação. Na verdade, isso é uma distorção do espírito profético. O profeta é um homem da hora. Os profetas hoje deveriam falar mais sobre o dia do Senhor, mais sobre esse grande momento do que sobre Chaves. E eu falo isso com muito temor. Quantos profetas estão se levantando hoje para apontar para o grande dia? Respondam a vocês mesmos essa pergunta. E que o Espírito lidere o nosso coração para aquilo que de fato importa. Porque eu te garanto, e eu posso morrer por essa palavra, o dia do Senhor vem. E precisamos estar prontos para esse dia. Nós nos aprontamos para ir para o trabalho, para a escola, para os nossos afazeres, para vir para a igreja, para os nossos compromissos, para os nossos momentos de lazer. Mas eu quero te dizer que nós precisamos estar completamente prontos
para o dia do Senhor. Os profetas hoje deveriam dizer mais sobre isso. Sabe, eu acredito que a causa dessa miopia profética é o homem que tem os olhos nas coisas que estão acontecendo, sem ter os olhos nas Escrituras. Eu oro para que Deus levante profetas com os olhos no tempo, na realidade, mas também com os olhos nas Escrituras, como que se as Escrituras fossem a lente através das quais nós enxergamos o mundo, nós discernimos a nossa vida. E isso tem a ver com o espírito profético, porque, meu irmão, o Espírito, quando derrama os dons, ele derrama de maneira muito específica, ele dá a quem ele quer. Joel é um homem da hora, ele está olhando para o seu tempo, mas ele não tira os olhos das Escrituras. Nós vemos a maneira como que ele menciona expressões que remontam à história do povo de Israel com o Senhor. Não é sobre a minha história, mas é sobre a nossa história com Deus. E por fim, há um último aspecto sobre o ministério profético no Antigo Testamento, em que podemos dizer que esses homens tinham uma das principais facetas do chamado profético, que era o chamado ao arrependimento. Você quer olhar para um profeta no Antigo Testamento? Eu até iria ao Novo Testamento, até João Batista. A mensagem é: arrependei-vos. Alguma coisa ficou perdida na história, parece que nos perdemos em algum momento, mas os profetas entendiam que as bênçãos da aliança, e eu quero dizer, meu irmão, que em nosso relacionamento com Deus existem bênçãos sobrenaturais em Cristo Jesus, mas essas bênçãos estão dentro da aliança com Deus. Uma quebra da aliança representava e continua representando um perigo iminente. Então, se nós estamos falando de um espírito profético, de um chamado profético, se nós estamos falando de palavras proféticas, essas palavras precisam nos trazer para um lugar de aliança com Deus. Nós precisamos discernir, nós precisamos ter clareza daquilo que Deus está fazendo. Joel, em seu chamado, proclamava a vontade do Senhor, as palavras do Eterno, mas ele fazia isso discernindo o que estava acontecendo e trazendo o povo de maneira apaixonada ao arrependimento. Era uma volta ao primeiro amor. Voltar a Deus não é voltar a um carrasco. Voltar a Deus é voltar àquele que nos amou primeiro. É um chamado apaixonado. Falar do dia do Senhor é falar de algo extraordinário para as nossas vidas. Precisamos desejar, precisamos ansiar por esse dia mais do que qualquer coisa que nós podemos ter em nossos planos. Joel faz isso. E ele discerniu que a praga de gafanhotos, uma praga histórica, uma praga que de fato aconteceu, era apenas um arauto que trazia consigo uma mensagem. Que mensagem era essa? Algo maior está para acontecer. Nós já lemos aqui o capítulo 1 de Joel e nós vimos aqui sobre gafanhotos, seca, escassez, queimadas. Nós estamos falando de uma estação de desolação sem precedente. Só que Joel diz que algo maior está para acontecer, até mesmo porque o texto que nós acabamos de ler aqui diz que esse dia que vem é um dia que antes, desde os tempos mais antigos, nunca houve outro. E nem no futuro, de geração em geração, jamais haverá. Então nós estamos falando de um dia incomparável. Esse dia maravilhoso, é o dia para o qual nós vivemos. Eu sei que nós acabamos de entrar aqui no capítulo número 2 e nós não temos espaço aqui hoje no Imersão para fazer uma revisão bibliográfica sobre a maneira como os intérpretes se debruçam sobre o capítulo de número 2 de Joel. Mas eu acho que nós podemos dizer algumas coisas, pelo menos 3 coisas a respeito desse capítulo. Nós vimos aqui que Joel 1 traz palavras a respeito de uma devastação provocada por gafanhotos. Mas Joel, capítulo 2, não está mais falando dessa ocorrida devastação de gafanhotos. Aí você vai me perguntar, Zeca, por que isso? O profeta, a partir do capítulo número 2, passa a apontar para o futuro, ele passa a falar a respeito do futuro. Em Joel, capítulo 2, dos versos 1 a 27, há 29 prefixos verbais no texto hebraico e todos eles, preste atenção nisso, todos os prefixos verbais, 29,
todos eles estão apontando, indicando um aspecto futuro. Ao passo que Joel, capítulo de número 1, há 3 prefixos verbais e nenhum deles parece indicar de maneira distintiva o futuro. Ou seja, parece que no capítulo número 1, Joel está apontando para algo que aconteceu. E agora, quando ele entra no capítulo número 2, ele começa a apontar para o que está por vir. Então, Joel está apontando para a frente em seu tempo. Isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo no capítulo de número 2. Veja que esse entendimento também deve ser parte da nossa mensagem, ou até mesmo a raiz da nossa mensagem. Porque nós estamos aqui nessa noite, mas, meu irmão, não estamos apenas falando do presente. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é apontando para o futuro, declarando: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, e Ele virá. Os céus se abrirão do ocidente ao oriente. Meu irmão, isso é o que mais importa para nós. Isso decide a nossa eternidade. Por isso que eu digo que algumas pessoas estão embaraçadas, porque se preocupam, vivem cansadas com as coisas desse tempo e perdem dos seus olhos as coisas eternas, aquelas que não passam. Paulo nos chamou, em muitos dos seus textos, a nos preocuparmos, a estarmos atentos às realidades eternas, porque estas não passarão. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Você está aqui por causa da eternidade. Você não está aqui por causa de semanas, meses ou anos. Você está aqui porque você entende que a eternidade já alcançou a tua existência aqui. Essa é a causa de estarmos aqui nessa noite. Nós estamos movidos por um plano muito maior do que nós. Então, o capítulo número 2 é completamente diferente no seu sentido verbal, no aspecto temporal. Capítulo 1 aponta para trás, capítulo 2 aponta para frente. A segunda coisa que nós podemos dizer aqui de maneira muito sucinta a respeito do capítulo de número 2 de Joel, e é muito importante porque Joel 2, 28 é o versículo mais conhecido de Joel. Nós entendemos que pelo fato de Joel usar uma linguagem militar, preste atenção nisso, a linguagem profética de Joel tem contornos militares. Agora no capítulo de número 2, nós vemos como que Joel fala de exércitos, fala de cavalos e carros. E aí, por causa disso, alguns sugerem que os gafanhotos citados no capítulo número 1 fossem apenas uma metáfora de um exército. Como se essa devastação histórica estivesse apontando apenas para um exército humano, um exército de alguma nação inimiga. E eu posso dizer a vocês que é verdade que, historicamente, Judá, a nação de Judá, Jerusalém, foi diversas vezes atacada. Por algumas vezes, vemos até mesmo no texto bíblico, Jerusalém sendo cercada. Nós vemos o povo de Judá sendo levado para o cativeiro. Então nós estamos falando de fato de ataques militares. Nós vamos olhar para a história da nação de Judá, a história de Israel, vamos ver também esse povo debaixo de opressão medo-persa, nos dias de Jesus, opressão romana. Então, de fato, a nação de Judá viveu debaixo de pressões militares. Só que Joel 2,19 nos dá uma pista decisiva a respeito do que representa esse tempo. Eu posso já adiantar a vocês que o que está sendo prometido aqui excede o que Judá viveu até então. Olha aí para Joel 2, verso de número 19. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei, marque isso na tua Bíblia, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O que Deus está dizendo através do profeta Joel? Não existirão mais inimigos. Vocês não serão mais entregues a nações que trarão opressão, que trarão vergonha, que levarão vocês para cativeiros. Ou seja, nós vimos na história de Israel opressões assírias, babilônicas, medo-persas, romanas. Joel não está falando desses povos. Joel está falando de um tempo em que todos os inimigos serão completamente destruídos. Joel está falando de algo muito maior do que eles viveram até então, ou que nós conhecemos na história do povo de Judá.
Essa característica rompe com os eventos históricos e avança para um dia que é muito específico. E essa é a mensagem do profeta Joel. É o dia do Senhor. Joel não está falando de celeiros cheios para que o povo criasse raízes nessa terra. É que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas elas são acrescentadas. Joel está levando o povo a um entendimento que é necessário uma mudança de conduta, porque o dia do Senhor está vindo, e isso é urgente. Para que nós venhamos entender esse capítulo de número 2, podemos também dizer que os aspectos dos alcances cósmicos que são citados aqui por Joel são de níveis incomparáveis. Quando você lê o verso de número 2 desse capítulo, Joel 2:2, diz assim: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvem e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. O que Joel está dizendo? Se nós considerássemos aqui, Zeca, Joel está falando da invasão assíria, Joel está falando aqui da Babilônia, do momento em que Jerusalém foi levado para o cativeiro. Se Joel estivesse falando disso, então o dia do Senhor seria inferior ao momento em que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Joel está falando de um dia de alcances cósmicos. E posso dizer algo para vocês: esse dia está mais perto de nós do que para Joel. Essa é a mensagem. Chamado ao arrependimento. Por isso Joel está apontando para esse dia em que ele julgará os inimigos e salvará o seu povo. Meu irmão, como nós precisamos desejar a volta de Cristo. Será o dia em que ele colocará toda a injustiça em seu devido lugar, porque esse mundo, meu irmão, é um mundo de injustiças. Quantas injustiças, você começa a olhar o que está acontecendo e parece que vem uma indignação, parece que a gente ferve por dentro. Será que ninguém pode trazer uma solução para os problemas que nós estamos enfrentando? Problemas de violência, de fome, a distribuição de renda completamente comprometida pelo orgulho, pela arrogância, pela avareza humana. Será que ninguém pode fazer isso? Eu quero dizer que há alguém que trará a resposta para todas essas coisas, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele está voltando. Ele está voltando. Então Joel olha para esse dia e ele conclama o povo ao arrependimento. Essa é a mensagem para nós no século 21. Joel nos chama a esse arrependimento, assegurando que esse gesto, sendo sincero e sendo verdadeiro, conduzirá o povo a um encontro com a misericórdia de Deus. Nós precisamos ser atingidos pela verdade desse dia, porque ele chegará para nós. E se os céus não se abrirem do ocidente ao oriente hoje, ainda assim, pode ser que hoje seja o meu último dia, e então estarei apenas aguardando o momento em que ouvirei do reto juiz sobre como eu vivi toda a minha vida. Precisamos ser atingidos por isso. Parece que a gente está muito vivo, a gente está muito certo disso. Parece que tudo o que importa está aqui, mas não é. Por isso, a partir desse lugar onde nós nos aproximamos dele em arrependimento, em sinceridade, em verdade, surgem as promessas de restituição, a restauração das bênçãos materiais, das bênçãos espirituais, das bênçãos nacionais. Ao percebermos o pano de fundo escatológico que Joel traz, fornecendo temas futuros, porque Joel está apontando para o futuro, nós entendemos que o povo precisava reagir de acordo com a seriedade das circunstâncias presentes. E aqui nós precisamos aplicar essa palavra a nós. Quando nós ouvimos uma palavra profética, quando nós lemos os profetas, nós precisamos reagir a essa palavra. Nós não podemos ficar simplesmente em uma posição passiva, dizendo, eu ouvi a promessa e ok, eu já entendi. É necessário reagir, é necessário viver de acordo com o grande dia. Paulo nos diria, vivam como se já fosse pleno dia. Paulo escreve à igreja de Roma, ele diz isso. Por que vocês não vivem hoje como se nesse dia, hoje, como se hoje fosse o dia do Senhor? Porque de fato esse dia já tem chegado sobre nós.
Nós lemos aqui na semana passada, 1 Coríntios, capítulo número 10, nos diz: o fim dos séculos já está sobre nós. Então nós deveríamos viver, nós precisamos reagir a essa palavra. Nós precisamos reagir quando dizemos Maranata. O nosso coração precisa responder àquilo que Deus está soprando sobre nós, porque o conhecimento deste dia da visitação, e guardem isso, irmãos, o dia da visitação é um dia só. Quando os profetas falam desse dia, eles estão falando de um dia decisivo, que já foi inaugurado, mas que será consumado. Então, quando olhamos e recebemos o conhecimento deste dia da visitação, que nos conclama a reagirmos alinhados com os céus, o que faremos? Como a gente volta para casa, como eu trato a minha esposa? E eu posso dizer uma coisa para vocês, meu irmão, eu tenho vivido uma esfera de paz que excede o meu entendimento dentro da minha casa. Eu tenho visto o reino adentrar. Eu não estou dizendo que eu não tenho dificuldades, que nós não temos medo, que nós não temos preocupações, que nós não temos inquietações. Só o Senhor conhece o que está nos esperando ali, e já temos enfrentado, nós lidamos com dificuldades, nós também temos pressões familiares, mas nós decidimos reagir de acordo com os céus. Nós decidimos reagir de acordo com o grande dia. Que essa verdade possa iluminar os nossos lares, as nossas famílias, que nós possamos reagir de acordo com o grande dia, em nome de Jesus. Igreja, é tempo de despertar, é tempo de ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas, é tempo de discernir aquilo que é e o que não é. É necessário reagir. Então a mensagem não é uma mensagem que pertence a Joel. Joel não está dizendo, eu sou profeta e eu tenho uma mensagem, não. A mensagem declarada no capítulo de número 2 é intensa. Por quê? Porque é o próprio Deus que está gritando como um atalaia. E deixa eu falar aqui com vocês. Nós vamos ler o verso de número 1 do capítulo 2. Mas nós sabemos que, por vezes, nas Escrituras, Deus posiciona os seus servos nos muros como atalaias. Deus posiciona os seus servos como atalaia, e estes são aqueles que avisam o povo sobre algum perigo iminente. Só que no capítulo número 2, não é um servo que está como um atalaia, é o próprio Senhor que está gritando. Aí você vai dizer assim, como assim? Olhe para o capítulo 2, verso número 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate, onde? No meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Não é Joel que está sobre os muros como um atalaia dizendo, toquem, dai voz a rebate no monte santo do Senhor. É o próprio Deus dizendo, no meu santo monte. Sou eu que estou dizendo, tocai, dai voz de rebate no meu santo monte. Aqui é o próprio Senhor sendo o atalaia sobre os muros da cidade. A mensagem é uma mensagem onde o Senhor está sacudindo os sacerdotes. Mas para quê, Zeca? Para que estes clamem ao povo. Então é como se Deus estivesse gritando, clamando, sacudindo os sacerdotes para que estes possam então anunciar, porque os sacerdotes são os ministros. E como pesa, meu irmão, uma grande responsabilidade sobre aqueles que abrem a boca para dizer aquilo que está no coração do Senhor. É como se o Senhor estivesse também me sacudindo, dizendo, Zeca, clame ao coração do povo. Ele está nos sacudindo, é necessário abrir a nossa boca, meu. Mas nós não fazemos isso de acordo com o nosso próprio coração. Por isso, o espírito profético precisa ser completamente rendido ao Espírito Santo de Deus. Porque não podemos de maneira alguma fazer com que o profético se torne um refém das nossas vontades, que isso seja quebrado em nome de Jesus. É o próprio Deus que tem uma mensagem. Embora Joel tivesse discernido a praga de gafanhotos em Joel 1, e nós vimos aqui o que isso representou, de fato uma devastação sem precedente, uma desolação, a gente não consegue imaginar a escassez, a desgraça naquele lugar. Ainda assim, o capítulo 1 não consegue alcançar o nível emocional que é registrado aqui. Porque se no capítulo 1 são profetas e homens clamando, agora no capítulo 2 é o próprio Senhor.
É ele que se coloca como o atalaia. O nível aqui é urgente. Os gafanhotos podem consumir tudo, mas eles não podem nos levar a um lugar onde perdemos a expectativa do grande dia. Porque o que vem é muito maior do que tudo que conhecemos. Ele diz: toquem as trombetas. E as trombetas eram instrumentos utilizados para reunir o povo em ocasiões especiais, em ocasiões específicas, ou em momentos para alertar o povo a respeito de perigos iminentes. E eu gostaria de destacar essa dupla função no uso das trombetas. Por quê? Porque o dia do Senhor é descrito pelos profetas como o grande, mas também terrível dia do Senhor. É um grande dia. Para a noiva que aguarda, ele não virá como um ladrão, porque estamos percebidos, estamos atentos. Mas para os que estão despercebidos, será um dia como não somos capazes de descrever, tamanha dor e tristeza e angústia. Então, quando Joel fala sobre isso, ele está falando de algo urgente. E as trombetas eram usadas para esses dois tipos de ocasiões. Há um perigo iminente. Então, abra aí a tua Bíblia em Juízes, capítulo número 3, verso de número 27. Veja o que o texto diz. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Está falando de um contexto de batalha. E qual foi o sinal? Toque de trombeta. Mas, por exemplo, quando abrimos as nossas Bíblias, em 2 Samuel, capítulo número 6, verso número 15, nós estamos num contexto muito específico, porque é quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém. Então, estamos falando de um momento festivo, não tem nada a ver com o inimigo, não tem nada a ver com perigo, não tem nada a ver com batalha, não tem nada a ver com um momento de guerra. Nós estamos falando da arca sendo trazida para Jerusalém, a presença. E aí, veja o que diz o verso de número 15. Assim, Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Então, as trombetas eram usadas como sinais de batalha, de guerras, avisos sobre perigos iminentes, mas também, ao mesmo tempo, era usada para invocar a presença e declarar as bênçãos do Senhor. Imagine, meu irmão, que bênção maior podemos projetar do que a presença do Senhor em Jerusalém novamente. Deixa eu aplicar isso à nossa realidade. Que maior bênção poderia ser dita sobre nós aqui nessa noite do que a presença do Senhor que habita em nós? Meu irmão, você pode perder tudo, mas se o Espírito Santo estiver habitando dentro de você, está tudo certo. Se Ele estiver contigo, caminhando, e nós vivemos essa realidade em comunhão com Ele, ouvindo, nós estaremos sempre num lugar de paz, de alegria, porque esse é o fruto do Espírito. Então as trombetas apontavam para a presença do Senhor, a bênção da presença. E mesmo se fosse um momento de perigo, o Senhor também era chamado para as batalhas. E nesses momentos de batalha, o toque de trombeta era um toque profético, onde ao soar das trombetas, o Senhor se lembrava do seu povo. Deus estava olhando para o seu povo. E entenda isso, nós estamos falando aqui de textos proféticos e nós também estamos apontando para o futuro. Não é por menos que sabemos sobre a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, que não ocorrerá antes da última trombeta. O que é a última trombeta para você? O que é o ressoar da última trombeta? É isso que Paulo diz: nós não seremos arrebatados, nós não seremos transformados antes do ressoar da última trombeta. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Olha o que ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que Paulo está dizendo? No dia da volta de Cristo, haverá aqueles que estão vivos, aguardando a vinda do Senhor. E nós ainda estamos debaixo dessa palavra. Nem todos dormiremos. Mas o que acontecerá então? Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar do quê? Da última trombeta. Marque isso na tua Bíblia. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Sabe, quando eu olho para essa expressão, a última trombeta, somos inevitavelmente levados ao livro de Apocalipse. E a gente fala muito dos selos, das trombetas e das taças. E o livro de Apocalipse fala de 7 trombetas. A última trombeta é a 7ª trombeta. Quando nós estivermos estudando o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que o arrebatamento não pode acontecer antes do ressoar da última trombeta. E aí a gente fica muito preocupado, mas como que a gente entende esse negócio de tribulação? E a gente passa, não passa? Não precisamos responder essa pergunta. Precisamos apenas entender uma coisa. Paulo diz que só será no ressoar da última trombeta. Aí você pode até se perguntar, Zeca, mas os eventos que acontecem ali nas trombetas parecem ser de grande pressão. Concordo com vocês. Mas será que nós entendemos o que significa ressoar a última trombeta? Será que o dia do Senhor para nós é como um inimigo que vem? Ou será que o dia do Senhor que vem, ao ressoar a trombeta, é o dia que nós declararemos: a presença do Senhor está entre nós? Porque quando tudo for consumado, meu irmão, não vai nem ter templo. Que isso, Zeca? Não vai ter, porque o Senhor será o templo. O Senhor será o lugar da adoração. A presença dele será tudo em todos. Então nós precisamos entender isso e ter cuidado. Às vezes a gente ouve muitas interpretações escatológicas, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é o ressoar da última trombeta, nós seremos transformados. E se estivermos mortos, será o momento em que nós ressuscitaremos. Ponto. Mais do que isso, meu irmão, é acréscimo. Eu não consigo dar mais do que o texto está dizendo. O texto é claro. Quando nós avançamos nesse entendimento, percebemos então que as trombetas, elas podem significar um inimigo que vem ou a presença, a bênção da presença. E aí eu pergunto para vocês novamente, o que é o dia do Senhor para nós? É um inimigo que vem? Então celebre, meu irmão, e aguarde o ressoar dessa última trombeta. Que isso queime dentro dos nossos corações. Porque para nós essa trombeta pode ressoar hoje. E precisamos estar prontos para esse momento. Talvez o ponto mais crítico aqui para Joel seja que a trombeta, quando é tocada avisando sobre um inimigo, ela é tocada nas fronteiras. Então os atalaias eram posicionados em lugares estratégicos, nas montanhas, nas fronteiras, e então eles declaravam: há um inimigo se aproximando. Só que você já viu o que diz Joel 2? A trombeta não é tocada das montanhas, a trombeta é tocada dentro de Sião. E isso é estranho, porque Sião é a colina menor em relação às outras montanhas. Sião é a colina de menor altitude. Então era esperado ouvir a trombeta das montanhas, ouvir a trombeta das fronteiras. Mas só que Deus está dizendo, a trombeta precisa ser tocada dentro de Sião. Por que ele está falando tudo isso? É como que se o inimigo, no contexto de Joel, os gafanhotos, eles já houvessem penetrado na nação. E isso deve nos alertar, meu irmão, porque os alertas de aproximação eram esperados nas fronteiras, mas agora Joel está dizendo, é dentro de Sião. Joel não está tratando de um inimigo externo. Joel está apontando para um problema interno. Ele está dizendo, é tão urgente que essa trombeta já precisa ser tocada dentro. E aqui está o ponto de alerta para nós. Até os que estão dentro da fortaleza do Senhor precisam estar atentos. Meu irmão, se nós estamos aqui nessa noite, sobriedade e vigilância. Sejam sóbrios. Não se distraiam, que haja sensatez. Eu amo quando Paulo escreve aos Efésios dizendo que não devemos nos embriagar com o vinho onde há dissolução. E eu já disse isso para vocês, porque o vinho diminui a sobriedade. Mas aqueles que são cheios do Espírito estão atentos ao que Deus está fazendo. Nós podemos discernir o que é e o que não é, porque o Espírito da verdade habita em nós. Nós podemos discernir a nossa realidade. Precisamos estar atentos. Existem inimigos que penetram em nossos corações e tentam nos vencer nos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas vontades. E quando eles penetram no coração, descobrimos que o problema não é externo.
A trombeta precisa ser tocada dentro de Sião, no lugar onde Deus habita. E hoje Ele não habita mais em templos feitos por mãos. Fomos atingidos pela presença dEle. E então Ele decidiu, em graça, habitar em nós. Que essa trombeta já esteja ressoando dentro de nós. Que isso possa estar clamando dentro dos nossos corações. Qual é o chamado, Sião? Arrependam-se. Não é outra palavra. Nós não podemos agir como os ímpios, agitados pelas ventanias e sem saber o que está acontecendo. Nós precisamos responder sempre, com todas as nossas forças, com todo o nosso amor, com tudo que temos. Responder apenas em Deus. Eu sou golpeado por vezes, mas eu vim aqui nessa noite para que essa trombeta possa ressoar dentro do meu coração hoje. Porque não vivemos para 2026, irmãos. Nós vivemos para a eternidade. Então nós precisamos reagir à eternidade. Sabe, é estremecedor saber que as nossas fortalezas estão sendo reviradas. Porque por vezes fazemos dos nossos corações as nossas fortalezas, os nossos esconderijos. Somente aqueles que rasgarem os seus corações encontrarão o lugar completamente seguro em Deus. E eu quero dizer, não é possível esconder-se dentro da igreja por trás de uma instituição religiosa. Só o Senhor é o esconderijo seguro. Somente Ele. Não tem como eu me esconder atrás do imersão, atrás da escola bíblica dominical, através de um culto de consagração. Não tem como nos esconder de Deus. Apenas Ele é o esconderijo seguro. Ele é a fenda na rocha onde nós estamos guardados para o dia da sua visitação. E eu queria que vocês guardassem essa frase dentro do coração de vocês. Cristo é a fenda na rocha, na qual nós estamos escondidos, guardados para o dia da visitação. Sabe por quê? O dia da visitação é o dia em que nós sabemos que desfrutaremos da presença e não vem como um inimigo, porque hoje nós estamos nessa fenda da rocha que é Cristo Jesus. Nós vimos que o povo havia sido afetado pelos gafanhotos, pela seca, pela escassez, pelas queimadas em Joel 1. Mas a mensagem em Joel, capítulo de número 2, é perturbem-se. A mensagem de Joel 2 é tremam, que as suas estruturas sejam abaladas por esse dia. Ah, Zeca, eu estou perdendo os meus bens, olha, eu estou passando uma escassez, estou desempregado. Meu irmão, eu vou te dizer, não trema por esse dia. Não trema por um dia de enfermidade, trema pelo dia do Senhor. E se nós tremermos hoje por esse dia, eu te garanto que isso está sendo gerado no coração daqueles que estão na fenda da rocha, que estão guardados em Cristo. Sabe, Joel não está falando apenas de uma nação inimiga, ele não está falando de fome, ele não está falando de peste, ele está falando, é o dia do Senhor. Meu irmão, seja sincero, quantas vezes você está ouvindo, o dia do Senhor vem? Seja sincero, para que eu não esteja sendo guiado pelas minhas indignações. Responda você mesmo, pelo amor de Deus. Quantas vezes você ouviu nesse mês de janeiro, o dia do Senhor está perto? Era essa a mensagem. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele disse, arrependam-se porque o reino de Deus está chegado. Não estou falando de mim aqui nessa noite, estou falando apenas da palavra, pelo Espírito. E é a verdade que eu tenho para declarar hoje sobre nossas vidas. Se escondam na fenda da rocha, porque mesmo quando vocês forem golpeados pelas circunstâncias do tempo presente, vocês permanecerão firmes, inabaláveis, escondidos em Cristo. E aí, meu irmão, lembra que nós abrimos essa ministração falando do Espírito profético? Se o futuro profético nos faz discernir o presente, como nós devemos viver à luz desse dia que vem? É um inimigo ou é o dia da visitação, da presença? Se estivermos na fenda da rocha, meu irmão, glorifique a Deus e diga, Maranata, vem logo. Eu tenho feito essa oração, sabe? Eu tenho, Jesus, vem logo. Isso é fome pelo noivo. Isso é fome pela presença. O Senhor é Jeová de Sabaote. E eu quero te dizer que certamente não existem exércitos visíveis ou invisíveis que não estejam nas mãos do eterno Deus. Então Joel nos descreve 3 aspectos a respeito desse grande dia. Ele nos aponta a aparência, a ação e a eficácia. Hoje nós veremos apenas a aparência desse dia. Mas Joel 2 nos aponta aspectos do dia do Senhor. Isso é muito importante,
Porque o que significa o dia do Senhor para você? A gente precisa sondar esse dia, senão nós não desejaremos esse dia ardentemente. Senão não teremos a fome do noivo, como Jesus disse a respeito do jejum. Quando o noivo for retirado, eles vão jejuar. Por quê? Porque eles terão fome do noivo. Eles vão aguardar o noivo e vão dizer: vem, noivo amado! Ah, mas por que a igreja não está clamando? Porque não está discernindo o dia. E nós precisamos disso, urgentemente. Então hoje nós veremos somente sobre a aparência desse dia. E aí Joel 2, verso 2, diz que esse dia é dia de escuridade e densas trevas. Dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Joel está apontando para esse dia e ele começa a descrever a aparência desse dia. E ele começa dizendo: é dia de escuridade e densas trevas. Mas a palavra hebraica aqui para escuridade é roshek. Essa palavra pode significar escuridão, obscuridade, mas também pode significar lugar secreto. E novamente eu quero chamar a tua atenção. Lembra quando eu disse a respeito do modo como as trombetas poderiam ser usadas em contextos distintos para ataques de inimigo ou para proclamar a presença do Senhor? Essa dupla função da palavra é curioso aqui, porque essa palavra, roshek, ela tem esse sentido de escuridão, mas ela também tem sentido de um esconderijo. A primeira vez que essa palavra aparece no texto bíblico, aparece exatamente em Gênesis 1, verso número 2, quando nós vemos o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. O texto em Gênesis 1, verso 2, ele diz que quando a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, roshek, é a mesma palavra que Joel está usando quando ele aponta para o dia do Senhor. Agora, pare para pensar um pouco. O que Joel está dizendo? É que esse dia que vem parece nos fazer retornar ao caos. É um dia que traz novamente um vazio, e é um vazio cósmico. É o vazio de Gênesis 1, 2, quando a terra era sem forma e vazia, quando havia trevas sobre a face do abismo. É a mesma palavra que Joel usa. O dia do Senhor revelará que toda obra humana, toda força humana é falha de sentido por si só. Que tudo é vazio, tudo é caos, tudo é sem propósito. Tudo é Gênesis 1, torru, vaborru. Vazio, sem sentido, sem propósito. Meu irmão, quando chegarmos nesse grande dia, a força humana será denunciada. Então que nessa noite, em nome de Jesus, as nossas espadas sejam colocadas no chão, para podermos erguer um louvor àquele que é o nosso escudo. Nesse grande dia, parece que Joel aponta para um retorno ao caos, onde as obras humanas se revelarão como elas são de fato. Fracassadas. Muitos vivem em miséria, muitos vivem hoje em tristeza e angústia, porque nada que o homem pode produzir, nada que o homem pode fabricar com as suas mãos é capaz de dar sentido eterno à alma, a esse anseio que existe dentro de nós. A nossa alma clama pela eternidade. Então os homens tentam fabricar coisas para dar sentido à vida. E aí tentam dar sentido à alma com coisas que podem ser compradas, com relacionamentos humanos. E essas coisas são lícitas. Eu não estou dizendo que há problema em se trabalhar, em se ter um bom salário. Não há problema nessas coisas, mas eu te garanto que nenhuma delas é capaz de dar sentido eterno para a tua alma. Te garanto, te garanto. Por isso, tem pessoas aí angustiadas. E eu vou dizer que essa angústia já é um primeiro fruto do caos, dessa escuridão. Mas se nós confiamos no Senhor, por que estamos ansiosos? O Pai está cuidando de nós. E Ele cuida, cara. E eu tenho louvado ao Senhor porque eu tenho visto a bondade do Senhor nos perseguindo. Eu ousaria em dizer, testemunhado o bem do Senhor na terra dos viventes.
É muito louco isso. É muito louco ter sido atingido por essa obra que nos revela que a força do nosso braço é incapaz de nos dar sentido eterno. Mas essa mesma palavra, Roshek, ela pode ter um sentido positivo. E aí veja como é curioso. Quando você abre em Isaías 45, e é um texto profético, no verso de número 3, veja o que Isaías diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. No contexto, Isaías está apontando para um rei pagão, Ciro, um rei medo-persa. Mas veja o que o Senhor é capaz de fazer, de pegar tesouros que estão escondidos. E que palavra é usada aqui? Roshek. A mesma palavra, sabe? E aí nós descobrimos que o Senhor tem tesouros escondidos nele. Coisas que você não é capaz de medir, mensurar, que estão completamente guardadas. Jesus nos disse que nós deveríamos acumular tesouros onde? Nos céus. Porque lá eles estão protegidos. A ferrugem aqui come o nosso carro, mas lá os tesouros que estão escondidos nele não podem ser consumidos. Aqui, vamos falar de carro, a gente tem que colocar o carro no seguro, porque infelizmente tem ladrão. Mas na eternidade, os tesouros que estão nos céus, ladrão não pode roubar. Estão escondidos em Cristo. No momento em que renunciamos à confiança humana, a confiança em nossos próprios recursos e decidimos confiar plenamente, unicamente no Senhor, nós descobrimos que o grande dia do Senhor também será um esconderijo secreto, porque será o dia onde nós estaremos completamente guardados para sempre. Meu irmão, aqui a gente ainda está no combate, mas no grande dia, escondidos para sempre. Lembre que nós somos preciosos para Deus. Eu quero reafirmar aqui isso. A palavra de Deus nos diz em muitos textos, por exemplo, Deuteronômio 32:10, nós somos como a menina dos olhos de Deus. E eu não consigo imaginar como, de maneira tão instintiva, nós protegemos a menina dos nossos olhos. Não vem alguma coisa, parece que é tão rápido, que você fecha os olhos, você desvia e você protege a menina dos olhos. Você não consegue nem pensar para fazer essa proteção. É quase que como uma resposta natural. O que significa dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus? Você está guardado, escondido nele, protegido nele. Então veja como que essa palavra, ela tem um duplo sentido. E de fato é, porque o grande dia do Senhor será para a noiva. E para nós esse dia será um dia de segurança, onde nós estaremos guardados, escondidos nele. Mas para aqueles que não estão atentos, que não estão percebidos, esse dia será um dia de destruição, será um dia de vazio, será um dia de angústia. E Joel continua dizendo que esse dia será um dia de nuvens. E é outra expressão que pode ter um sentido positivo ou negativo, dependendo do contexto. Porque quando nós olhamos para o povo de Israel no deserto, havia uma coluna de fogo durante a noite. Mas e durante o dia? Uma coluna de nuvem. E qual era a função dessa nuvem? Era trazer destruição? A função dessa nuvem era trazer angústia, preocupações? Pelo contrário, era para trazer refrigério, era para trazer descanso, era para trazer cobertura, era para trazer proteção. Pense no que significa essas nuvens para aqueles que estão guardados em Cristo Jesus. Meu irmão, é essa a verdade a respeito do dia do Senhor para aqueles que estão em Cristo. Sabe, há outras passagens que vai nos dizer que as nuvens eram imagens de inimigos. Quando Ezequiel fala sobre Gog e Magog, ele diz que Gog vem com o seu exército, e o exército parece ser uma nuvem que vem cobrindo a terra. Mas o que é o dia do Senhor para a noiva? O Senhor vem como um inimigo, ou ele vem como o amado noivo? Essa nuvem vem para nos cobrir. Veja o que significa o dia do Senhor. Então nós não precisamos temer, a gente fica muito preocupado, mas Apocalipse parece que fala de pressões, de adversidade, de perseguições. Meu irmão, pelo amor de Deus, o dia do Senhor vem para nós como um ladrão, por acaso? Não, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente possa expandir aqui na noite de hoje e possamos receber a revelação desse grande dia para ter anseio e não termos medo desse dia. Parece que a gente ouve pessoas dentro da igreja, crente velho, meu irmão,
dizendo, ai, olha, eu tenho medo do dia do Senhor. O que isso significa? Falta de palavra, falta de ensino, falta de instrução. Por isso estão como meninos, bebendo leite, com medo do dia do Senhor, ao invés de estarem orando e jejuando, dizendo, Maranata, vem. E aí tem muita gente cantando isso, mas sem considerar corretamente o dia do Senhor. Mas nós estamos aqui nessa noite para receber a revelação de Deus. E aí, por fim, o verso número 2 diz que também esse dia será um dia de negridão. Em hebraico, a palavra é arafel. Essa palavra é a mesma palavra usada em Êxodo 20, verso número 21. Êxodo 20 fala sobre o véu de fumaça que inebriava o ambiente do tabernáculo. Então, quando o sacerdote entrava na presença do Senhor, ele precisava entrar com um incensário. Por quê? O incensário inebriava o ambiente, e então a glória de Deus, a presença vinha até o propiciatório, a tampa da arca. Só que o sacerdote, o sumo sacerdote, não podia ver, Moisés não podia ver, por quê? Porque a glória estava envolvida por toda aquela fumaça, e o próprio sumo sacerdote era envolvido por essa fumaça. É a mesma palavra. Essa era a função do incensário, de inebriar o ambiente, trazendo proteção. Eu amo isso. É essa palavra. O dia do Senhor é um dia em que nós estaremos completamente protegidos nele. E para sempre. Por isso, quando tudo estiver consumado, não haverá mais dor, morte, dor, tristeza, angústia. Nunca mais. Nunca mais. A nossa oração é que o Senhor esconda os nossos pensamentos e emoções à medida que somos envolvidos pela sua gloriosa presença. Sabe, quando Salomão olhava para essa fumaça dentro do templo, porque nós sabemos que Salomão construiu o templo, olha o que ele diz em 1 Reis, capítulo de número 8, verso número 12. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Que trevas são essas? As nuvens, a fumaça, era o lugar aonde ele vinha. Porque alguém lendo esse texto fala assim, mas peraí, não entendi, como assim Deus habita em trevas? Mas essas trevas é a mesma palavra para fumaça. É aquele lugar onde o Senhor vinha para falar com o seu povo através do sumo sacerdote. Era essa expressão usada também no texto de Êxodo, quando nós falamos do Monte Sinai. Lembra quando Moisés vai subir o monte? A fumaça no monte. É a presença gloriosa de Deus que está naquele lugar. É a presença tremenda de Deus que está naquele lugar. E entenda que quando Moisés ouve a voz de Deus, Deus vem até o cume do monte e ele chama Moisés. E Moisés sobe. E ali Deus fala com Moisés. A gente sempre diz, eu vou subir o monte. Você sabe o que isso significa? Subir o monte é subir até a presença tremenda de Deus. Subir o monte é subir até a face gloriosa, perante a face gloriosa do Senhor. É o lugar onde as nossas estruturas são completamente abaladas. O povo não subiu. Moisés vai lá, sobe, e o Senhor falar contigo, a gente acredita. Mas eu creio que há uma geração que está decidida a subir o monte. Por quê? Porque eu espero o dia do Senhor. Meu irmão, se nós não estivermos prontos para subir o monte hoje, a essa presença gloriosa, nós não queremos o dia do Senhor, porque o dia do Senhor será o dia em que essa fumaça nos envolverá completamente, como nunca antes na história das nossas vidas. Meu irmão, é um dia de proteção, e eu quero declarar isso de modo profético sobre as nossas vidas, porque se isso é a colheita na eternidade, os primeiros frutos podem ser desfrutados aqui neste dia, nesta noite, na nossa jornada, no tempo presente. Você tem um lugar de proteção escondido na nuvem. Aí a gente diz, não, eu estou protegido no Senhor, mas nós não entendemos que essa proteção tem tudo a ver com o grande dia. Se não tem grande dia, meu irmão, não tem sentido nenhum falar que estamos protegidos nele. Porque essa proteção aponta para essa nuvem que envolve todas as coisas. Onde o homem e os seus dons, as suas capacitações, os seus tesouros, tudo isso perde todo o sentido. Porque o dia do Senhor vem. E Joel diz que vem como a alva por sobre os montes. Você já saiu cedo de manhã de casa para trabalhar ou para ir para a escola, e aí você vê o dia raiando? Quem pode deter o sol? Quem pode deter o dia raiar? Assim é o exército do Senhor, que vem como um povo grande. E a imagem
de uma nuvem de gafanhotos consumindo a vegetação descrita no capítulo número 1 é uma imagem pálida quando comparada com esse dia. Você vai dizer, mas Zeca, essa devastação de gafanhoto foi terrível. Isso não é nada comparado ao dia do Senhor. Por isso que eu acho que às vezes a gente interpreta equivocadamente Joel. Porque a gente fala dos gafanhotos, a gente fala, Senhor, restitui, restitui, restitui. A gente está desesperado com o gafanhoto. E Joel diria, vocês estão apavorados com isso? Vocês estão vendo esse dia que está nascendo e que ninguém pode impedir? E que já está vindo? E que ninguém pode deter? É um dia incomparável. Nem nos dias mais antigos, é isso que está no texto. Até os anos de geração em geração, nunca se viu, nem se verá um dia como esse. Por isso que todas as nossas expectativas precisam ser realinhadas com a volta do Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Meu irmão, realinhe as suas expectativas nessa noite com um grande dia. Se você ama a vinda do Senhor, posicione todas as expectativas nesse dia. A nuvem que consumirá toda a obra humana será a mesma nuvem que cobrirá o povo de Deus com amor. Será nesse dia em que a nuvem, quando nos cobrir, ele nos tomará para ele para sempre. Ah, meu irmão, que ele vem. Isso é arrebatamento. Quando ele tomar os seus para sempre. Os que estiverem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos, a morte não pode mais nos deter, porque Cristo ressuscitou. É isso. Que isso possa conduzir os nossos corações. Nós precisamos entender que o dia do Senhor consumirá tudo que é abalável. O que eu construo com a minha força é abalável. Eu comentei isso com vocês esses dias. Eu levei o livro do Imersão para minha mãe, e aí estava falando com ela, e aí mostrava o livro, estava todo empolgado, o livro e tal, e aí ela disse, meu filho, muito bom, poxa, que coisa boa, mas esse livro aqui, ele vai passar. Mas a palavra dele permanecerá para sempre. Porque as coisas que nós fabricamos, elas são abaláveis. Mas aquilo que nós fazemos, que tem peso de eternidade, permanecerá para sempre. Sabe, é isso. O dia do Senhor que vem, Joel 2, no verso número 3, diz isso. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa diante dele. A terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A imagem fornecida por Joel é a do fogo que varre uma floresta. Pense numa queimada dessas que a gente vê pela TV. Mas o contraste aqui é profundo, porque ele fala do Éden. Você pensa numa imagem mais exuberante do que o Éden? A gente não consegue nem pensar, né? Cara, o jardim do Éden devia ser uma coisa incrível. Só que ele diz que, à medida que o exército vem, tem um Éden na frente. Mas depois que o exército passa, só sobra deserto. Nada escapa. Aqui está a plenitude do Salmo 125:1 que eu sempre declaro. Quando eu digo que os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que permanecem para sempre, porque eles não se abalam, eles permanecem e permanecerão. Entenda que permanecer para sempre significa permanecer após esse dia. Vem fogo varrendo tudo. Ele vem como inimigo para você? O fogo vai passar. O que é abalável vai ser consumido, mas o que é eterno vai permanecer. Irmão, isso é o Salmo 125 na tua plenitude. Porque quando tudo estiver ardendo em fogo, apenas o que é puro continuará a existir. Então é como que se eu visse o Senhor nos mostrando tudo que é abalável sendo removido. Mas nossa confiança no Senhor não será frustrada. Quando Ele vier para julgar esse mundo, nós estaremos escondidos nele. Aí o verso 4 e 5 de Joel diz: a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Na semana passada nós falamos aqui de perspectiva profética e nós falamos sobre como eventos que estão separados cronologicamente, distantes na história, descrevem um único momento profético. As montanhas de uma cordilheira, a gente vê as montanhas, mas à medida que a gente se aproxima delas, percebemos que elas estão distantes uma das outras, por vezes até a quilômetros de distância. E o dia do Senhor não deve ser entendido apenas como o dia do juízo final. Nós estamos nos preparando aqui para estudar Apocalipse, e eu estou já dando princípios aqui para vocês. O dia do Senhor não é apenas o juízo final. Quem diz isso é Hernandes Dias Lopes.
todos os atos e juízos de Deus, como disciplinas, ao longo da história, que visam chamar o povo ao arrependimento e punir os impenitentes, estão incluídos no dia do Senhor. Então, tudo que Deus está fazendo, trazendo juízo, isso já aponta para o dia do Senhor. Lembra da perspectiva profética? É um único evento, porque o dia já foi inaugurado na cruz do Calvário. O fim dos séculos já tem chegado. Mas, Zeca, isso já está consumado? Não, mas a consumação vem. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus utilizou desses eventos para nos fornecer uma imagem sobre como tudo vai ser consumado, como todas as coisas terão o seu fechamento, o seu encerramento cabal. A nuvem de gafanhotos é associada a carros e cavaleiros aqui. Certamente, gafanhotos saltam buscando um lugar para devorar. E aqui a imagem são como os carros do exército do Senhor, que eles vêm crepitando como fogo. Sabe o som da madeira estalando no fogo? E aí é curioso, porque Joel vê exércitos, gafanhotos, tudo isso apontando para o grande dia. Sabemos que Apocalipse 9 fala sobre seres que vêm de um abismo, e eles são ordenados por Deus para atormentarem os homens durante o ressoar da quinta trombeta. Não é da sétima trombeta, na quinta trombeta. Mas quais homens são atormentados? Toda a humanidade? Não. O texto diz que esses seres não têm permissão para atormentar os que têm o selo de Deus. É escuridão, caos, vazio para um, mas para outros é esconderijo secreto. Isso é o dia do Senhor. Eu não estou dizendo que serão dias fáceis, mas serão dias em que a igreja amará o Senhor como uma noiva fiel, que ela não vai se preocupar com estruturas, com coisas que passam, com coisas que são removíveis, coisas que são abaláveis. Irmão, eu declaro em nome de Jesus que a percepção daquilo que é eterno possa crescer dentro de nós. Isso nos prepara para os dias difíceis que estão ali à frente. Joel fala de cavalos, e na antiguidade eles não usavam cavalos como hoje nós vemos nos centros rurais, na agricultura, puxando carroças. Não, cavalos na antiguidade eram armas de guerra. Assim será esse dia. O ponto de Apocalipse 9 é que esses seres só podiam atormentar aqueles que não tinham o selo de Deus. O selo do Espírito é um selo de proteção. E por que isso é tão importante? Porque hoje nós já estamos selados. Não deveríamos temer a quinta trombeta se entendemos o que está escrito. Eu vou ler só um versículo de Apocalipse 9. Verso de número 4. E foi-lhes dito a quem? A esses seres demoníacos, que são descritos como gafanhotos, com aparência de cavalo, tá? E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que o quê? Que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Então você pode perceber que o dia do Senhor, para aqueles que estão selados pelo Espírito, estão guardados, estão protegidos, mas são gafanhotos, descritos como cavalos, aparência de cavalos, de exércitos. Mas quem é o Senhor dos exércitos? Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, que adentrou, que hoje habita em nós, que é o nosso Deus que nos ama. Então nós precisamos aprender o que realmente significa o dia do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender realmente o que significa o fim dos tempos. É um momento profético para as nossas vidas. Precisamos amadurecer. E aí, para fechar, Joel 2, verso número 6 diz: diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. E aqui eu fecho com essa pergunta. Faço desse versículo uma pergunta retórica: quem não temerá diante do Senhor? Quem não temerá esse grande dia? Só que isso será uma canção no fim dos tempos. Porque se você for Apocalipse 15, verso de número 4, o verso número 4, na epígrafe da minha Bíblia, talvez esteja na sua também, diz assim: os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Agora veja o verso de número 4. Diante de tudo isso, o que os remidos estão declarando? Olha o verso número 4.
Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Então, quando os homens estão desesperados, aqueles que não têm a marca da promessa, que não têm o selo do Senhor, estão debaixo de juízo, os remidos estão declarando: quem não te temerá, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Se tornará uma canção em nossos lábios. O temor do Senhor encherá os nossos lábios. E lembre, meu irmão, eu já disse isso a vocês. Jeremias nos disse, profetizou que o temor do Senhor seria colocado dentro de nós para quê? Para que nós jamais nos apartássemos de Deus, jamais nos apartássemos do Senhor. O temor do Senhor será uma canção nos lábios da noiva. O dia do Senhor que vem, esse dia já está sobre nós, e que esse temor possa nos direcionar. Não temam o grande dia, porque será dia de proteção. Ah, mas é nuvem, é escuridão, é densas trevas, caos e vazio para aqueles que não estão na fenda da rocha. Mas se você está em Cristo, eu quero te dizer, esse dia é um esconderijo secreto, onde nós seremos guardados, tomados por Ele e para sempre. Então desejem esse dia. A nossa oração nessa noite é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração e aqui oramos ao Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque estamos ganhando clareza a respeito desse dia, que será um dia inevitável, um dia